quando a gente tem um vazio nessa necessidade de expressão emocional, que a gente vai falar hoje, né, a gente cria o padrão do negativismo, o padrão da inibição emocional, o padrão da inflexível, né? São padrões inflexíveis, aquelas pessoas que são muito rígidas, a gente vai falar um pouquinho, e o punitivo. Então, quando que eu crio um vazio emocional nessa necessidade? Quando eu, ao longo da minha existência, principalmente até os 10 anos de idade, eu não consigo expressar as minhas emoções. Todo tipo de emoção eu tento expressar. Muitas vezes, né, eu sou criticado, eu sou julgado. Então, por exemplo, eu estava num churrasco, né, com um grupo de amigos, e dentro desse grupo de amigos, né, alguns tinham filhos já, e o filho de desse meu colega, né, desse casal, chegou correndo, super feliz, pulando, né, bem agitado mesmo, e aí o pai chegou para ele, e você via no rostinho daquela criança, né, que ele estava feliz ali, que ele estava expressando uma felicidade. E você viu, e aí eu vi aquele pai chegar para esse filho e falar assim, para com isso, se comporta direito, né, para que essa agitação toda? O que ele fez naquele momento? Né? Ele criou uma fissura emocional, ele criou um bloqueio. A criança não pôde expressar aquela emoção, que era uma emoção de alegria, né, da maneira com que ela achava adequada. E quando ela tentou expressar, o que houve? O pai foi lá e deu uma paulada, vamos dizer, nele, né? Vamos falar do primeiro padrão emocional negativo que muitas vezes é criado, né, quando eu tenho um vazio emocional, né, de expressão emocional, que é o padrão do negativismo. Então, é aquela pessoa que ela tem um foco intenso nos aspectos negativos da vida. Então, na dor, na morte, na decepção, na traição, ela tem um filtro, a pessoa que tem esse padrão emocional negativo, ela tem um filtro exagerado, né, para a parte negativa. Ela, né, é a mesma coisa que eu pegar esse copo aqui e pedir para as pessoas falarem, como é que está esse copo? Diz para mim, a pessoa que tem esse padrão emocional negativo vai falar, esse copo não está totalmente cheio. Ela não vai ver que esse copo está quase todo cheio, ela vai focar mais no que está vazio. Então, muitas vezes, na fala dela vai ser justamente isso. O copo não está totalmente cheio, Rodrigo, né? Ela vai focar mais na parte negativa, nas dores que ela pode acontecer. Então, ela entra num relacionamento, muitas vezes ela não vai nem conseguir, por exemplo, sentir o amor ou reconhecer as atitudes de amor que o outro está tendo por ela, porque ela vai focar no negativo, na probabilidade dela poder ser traída, né, nas coisas que aquela pessoa deixou de fazer, né, ela vai ver mais as dificuldades, tá? Ela não consegue muitas vezes realmente enxergar o positivo. Talvez você conheça uma pessoa assim. Então, é uma pessoa que ela tem uma tendência de desenvolver o sabotador ali do hipervigilante, né? E isso acaba fazendo ela inibir o quê? Os prazeres dela, inibir a criatividade dela, inibir a espontaneidade dela. Por quê? Porque ela sempre está olhando a parte negativa. O outro padrão emocional negativo que a gente tem, né, quando a gente cria esse vazio emocional, é o padrão da inibição social. É aquela pessoa que ela inibe as ações dela, ela inibe, né, as emoções dela, os sentimentos dela, a comunicação espontânea dela, com o objetivo do quê? De evitar a desaprovação dos outros. Então, é aquela pessoa que muitas vezes, né, ela não demonstra os sentimentos dela, ela não compartilha as dores dela com ninguém. Por quê? Porque ela tem medo de ser o quê? Desaprovado naquele ali, ela tem medo de ser criticado, ela tem medo de ser julgado. Então, muitas vezes ela faz o quê? Ela engole isso, ela mantém dentro dela isso. E a gente já falou, né, quando a gente falou da dinâmica do adoecimento, que a saúde, né, a doença, muitas vezes, ela acontece de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Então, se eu estou vivendo incongruências na minha vida, se eu estou com a minha parte emocional abalada, se muitas vezes eu não estou conseguindo expressar minhas emoções, se eu estou vivendo, por exemplo, uma situação de contrariedade indigesta, eu não posso expressar isso, eu não posso falar essa minha contrariedade indigesta. Vamos dizer que tenha sido com a atitude do meu pai, por exemplo, né? E por respeito ou por criação, eu nunca pude falar o que eu gostaria, eu nunca pude expressar minhas emoções, porque eu sempre fui criticado ali, né? Existe, sim, culturas, né, até mesmo
de países, de outros países ali, né, onde toda vez que um filho, por exemplo, vai falar com o pai, que não concorda, às vezes, com o que o pai está falando, e por mais que fale de uma maneira carinhosa, de uma maneira respeitosa, aquele filho, muitas vezes, ele é criticado, né? Por quê? Porque você não pode contrariar o seu pai, você não pode contrariar a sua mãe. Então, ele acaba criando essa inibição emocional, porque ele não pode expressar a parte emocional e ele guarda isso. Então, ele vive, por exemplo, uma situação onde ele fica ruminando aquilo ali, aquela contrariedade ali indigesto. Então, muitas vezes, a pessoa ela não pode expressar suas emoções. Ela parece, às vezes, até mesmo uma máquina. Vamos falar agora sobre os padrões inflexíveis, que é o quê? Que é aquela pessoa, né, onde ela adota, que eu falo, né, sarrafos muito altos. Então, a crença subjacente é de que os padrões internalizados daquela pessoa são padrões muito elevados de comportamento e de desempenho. E ela faz isso para quê? Para evitar críticas. Então, eu não posso errar, eu não posso falhar, eu tenho que ser o melhor. Ela adota padrões que eu falo, né? E na linguagem coloquial que eu gosto de falar, é como se eu colocasse o sarrafo. Eu não sei se você está entendendo, mas quando eu falo sarrafo, lá nas Olimpíadas, lembra aquela pessoa que ela pula, né, pela aquele obstáculo, né, com vara? Aquilo ali chama sarrafo. Então, a pessoa que adota um sarrafo muito alto, que muitas vezes ela não consegue, né, ultrapassar esse sarrafo, porque às vezes naquele momento ela não tem a habilidade para ultrapassar esse sarrafo, né, mas ela se torna rígida. Ela quer buscar o perfeccionismo, ela tem regras rígidas, seja moral, seja éticas dela. Ela tem uma preocupação ali com o tempo e com a eficiência, né? E aí, o que é interessante você falar, né? Entender como isso pode ser prejudicial. Uma pessoa que ela tem padrões muito altos, ela tem uma tendência maior, tá? Pro tédio, ela tem uma tendência maior, às vezes, para o desânimo do que para alta performance. Quando eu tenho um padrão inflexível ali, uma crítica às vezes exagerada, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando os meus desafios, as minhas tarefas, no nível de perfeccionismo muito grande e deixando as minhas habilidades aqui embaixo. E aí eu vou achar que muitas vezes eu não vou conquistar, eu não vou alcançar aquilo ali. Isso vai me gerar desânimo, isso vai me gerar procrastinação, isso vai me gerar depressão, isso vai me gerar ansiedade, porque eu tenho a sensação de que eu nunca vou conseguir alcançar aquilo. Da mesma maneira que quando eu tenho as minhas habilidades realmente muito maiores do que os meus desafios, isso me gera tédio, isso me gera desânimo. O ideal é que a gente sempre busque que as nossas habilidades elas estejam no mesmo nível que os nossos desafios, os nossos obstáculos, ou no máximo uma habilidade um pouquinho maior do que o desafio e o obstáculo, para que eu sempre esteja em flow. Então, quanto mais obstáculo, mais habilidade eu crio, maior vai ser os meus desafios. Por isso é o crescimento. E o último padrão emocional negativo que a gente pode criar é o padrão punitivo, né? É a crença, né, de que as pessoas deveriam ser seriamente punidas quando elas cometem erros, né? Então é aquela pessoa que ela sofreu isso na infância. Toda vez que teve um erro, toda vez que aconteceu uma falha na percepção do pai, da mãe ou daquele que criar, aquela pessoa ela era punida. Aquela pessoa ela era castigada. Esse castigo ele pode ser um castigo físico, né? Apanhou, né? Tinha uma agressão física. Pode ser um castigo de privar ela de fazer algo. Ah, você fez isso, então você não vai brincar com seus amigos, você não vai sair, você não vai mais ganhar aquela roupa. Ela tinha algum tipo de punição, né? E às vezes é uma punição simples. Ah, você fez isso, eu também não vou. Ah, você não quis me dar Olha só como pode acontecer. Você não quis me dar o beijo naquele momento, também agora eu não vou te beijar. Isso é um padrão que cria um vazio emocional na expressão emocional e que cria um padrão emocional do punitivo, porque ela está sendo punida, tá? E aí a pessoa, ela acha, quando ela se torna um adulto, né, ou até mesmo um adolescente, né, aonde quando existe um erro, quando existe uma falha, seja dela, seja de outras pessoas, aquelas pessoas, elas precisam ser punidas quando elas cometem aquele erro, né? Então elas têm muitas vezes a tendência de ser agressivos, de ser intolerantes, de ser impunitivos, impacientes com os erros, né, com as falhas das outras pessoas.